Negócios e empreendedorismo. PAN. Negócios e empreendedorismo na PAN. Vocês não vão acreditar. Nosso convidado de hoje eu convidei para conversar conosco, mas principalmente com você, um palhaço. Um palhaço, mas que tem muito a falar sobre gestão. Eu nunca conheci um palhaço que levasse as coisas tão a sério como ele. Tanto é que ele é o cofundador ou o fundador dos Doutores da Alegria no Brasil. Ele estava em Nova York, teve contato com esse princípio estupendo de levar o lúdico, a felicidade, a alegria para dentro dos hospitais pediátricos, trouxe a ideia para o Brasil e você não vai acreditar. Formou um contingente de palhaços para que essa atuação pudesse se estender por vários hospitais por todo o Brasil. Mas ele hoje, no conselho lá dos Doutores da Alegria, não está mais na operação, já passou muitos anos nessa operação, ele agora também fala ao mundo corporativo e sobre dois temas que eu adoro, aliás, eu prometi para vocês. Não sei se vocês se lembram, quando a Lucidile esteve aqui, eu disse que nós íamos trazer, porque no livro Soft Skills, que a Lucidile coordenou, tem o volume 1 e o volume 2. No volume 1 ele escreve justamente sobre inteligência lúdica e no segundo ele escreve sobre presença. Dois temas muito importantes que o Wellington Nogueira traz hoje para o nosso Negócios e Empreendedorismo. Obrigado, Wellington. Eu agradeço demais e muito obrigado por essa introdução tão carinhosa, Júlio. Imagina, você merece. Você merece. Talvez as pessoas não saibam, mas eu acho que essa coisa da presença, Wellington, você sacou há muitos anos, sabe por quê? Eu me lembro quando eu era CEO da Polaroid, a Polaroid patrocinava os Doutores da Alegria, né? E qual foi o pedido do Wellington? Ele não veio nos pedir dinheiro. Ele falou o seguinte: olha, vamos fazer um porta-retrato, um passepartout, você me dá as máquinas e os filmes, eu fotografo os palhaços interagindo com as crianças e a gente deixa depois esse porta-retrato do lado do leito da criança, que é uma forma que a gente encontrou de perpetuar aquele momento, de aumentar aquele momento de alegria. E virou um case, né, Wellington? Virou um case. Nossa, que lindo ouvir você falando como você lembra, claro, Júlio. Que sim. Nossa, foi muito especial para nós, porque aquelas fotos, elas eram muitas vezes o que restava do tempo de vida de uma criança. E isso era um verdadeiro tesouro para as famílias. Olha só. E para a gente, esse momento, sabe, de imortalizar e depois você mostrar a foto, a criança gostar, a família se emocionar, é algo muito simples, mas altamente poderoso. Eu não tenho a menor dúvida. E o Wellington é assim. Quando eu escrevi meu livro sobre negociação, eu começo a fala e a escrita apoiando assim para entregar o meu conteúdo, né? O meu conteúdo é muito simples, é basicamente o seguinte: se a pessoa não estiver com você, você não vai vender. E nos últimos 20 anos, faz 20 anos que esse livro está por aí, isso ficou mais grave. Por que ficou mais grave? Porque hoje você concorre com o WhatsApp na mão do teu cliente, o computador, ele pensando no boleto que ele tem que pagar naquele dia, ou em alguém que ele tem que contratar ou demitir, de um novo contrato que não chega. E aí você vai lá, às vezes com uma belíssima de uma proposta, mas se ele não te der atenção, como é que você passa aquela mensagem? Aquela coisa, a pessoa está te olhando, não quer dizer que ela está te vendo. Tá? Exatamente. E isso para mim é presença. E o Wellington traz esse contexto nas suas falas, nas suas palestras e também no seu artigo publicado no livro Soft Skills. Esse é um tema que, para mim, é o desafio do mundo contemporâneo, porque tudo hoje está indo tão rápido e a gente está tão acostumado com essa história de bater a meta que está lá no futuro, que ainda não aconteceu, e com essa rapidez toda, o acúmulo de trabalho, a gente está correndo atrás do prejuízo no passado, que já passou e não volta. Então, se você tirar uma foto do ser humano contemporâneo, você vai ter um borrão, porque esta criatura não habita a única certeza que a gente tem na vida, além de morrer, que é aqui e agora. E então tá todo mundo sempre pensando, não, tem que estar lá na frente, tem que estar lá na frente. Realmente, as ideias podem estar lá na frente, mas a tua presença tem que ser aqui. Por quê?
a qualidade de escuta, de olhar que você dá para o outro, ela é igual a que você dá para você mesmo. Então, se você não está em lugar nenhum, porque você está toda hora lá no futuro ou correndo atrás do prejuízo no passado, primeiro, você não está presente. Segundo, o seu corpo pode estar presente, mas você não está ligado em nada e é por isso que depois você acaba esquecendo. E terceiro, faz muito mal para a nossa saúde mental. Viver. Por quê? Porque o presente, como uma maior certeza, é onde você pode viver plenamente e dizer, olha, eu estou aqui agora, nós estamos aqui agora, e viver plenamente, com total certeza do que você tem aqui agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 minutos, eu não sei se vai explodir uma bomba aqui, e adeus a gente, mas o que eu posso dizer? Que esse momento que eu estou aqui com você, eu estou 100% inteiro. E estou celebrando. E é isso que a gente está perdendo a capacidade de fazer. Celebrar. Eu aprendi, na minha época de doutores, que a vida é feita de encontros. E isso quem fala é o Spinoza. E esses encontros, eles podem ser baseados em paixões tristes, em paixões alegres, mas paixões que nos fazem sentir vivos. E isso é o mais importante. E hoje, se a gente está em tudo quanto é canto e não habitando o presente, então a gente está construindo a base para a ansiedade. Você está colocando uma coisa super interessante, porque um dos meus filhos, ele não estudava, tirava 10 em tudo. O outro, meu filho, se matava de estudar para tirar um 7. E ele falava, como é que o meu irmão faz? E o Tiago sempre falava assim, não, é que eu estou na aula, eu aprendo na aula. Ele estava presente. Hoje eu entendo o que ele quis dizer com isso. Quer dizer, ele estava presente na aula. Exatamente. E às vezes, muitas vezes, nos nossos negócios, você é empreendedora, quando está dirigindo uma reunião, ou mais, quando está presente numa reunião, se fazer sentir presente por quem está apresentando, de repente, um projeto, uma ideia, é extremamente importante. Afinal de contas, nós estamos falando da geração da empatia. Exatamente. Empatia, olhar, conexão, presença. São todos esses atributos que, se a gente está pensando várias coisas ao mesmo tempo, a gente até pensa que consegue enganar bem, mas a gente não consegue. Porque fica claro também para o nosso interlocutor que você está all over the place. Então, e o que acontece? Isso gera ansiedade. E essa ansiedade se transforma num problema de saúde mental. É verdade. Então, qual é a primeira coisa? A grande brincadeira, falando agora em ludicidade, que a vida traz pra gente, é a respiração. O único ato que é voluntário e involuntário ao mesmo tempo. Se você começa simplesmente a respirar, prestando atenção na sua respiração, você começa a voltar para o momento presente. É uma das técnicas de meditação. Exatamente, é uma das técnicas de meditação. Mas os mestres yogis, eles já falavam, nenhum homem devia aprender a fazer nada sem antes dominar o potencial da respiração consciente. Porque tem muito potencial subutilizado. Então hoje, a questão de ludicidade e presença está atrelada com a respiração, está aqui presente, para você poder saborear o encontro. Aqui, nesse mundo de internet em que a gente passou tanto tempo se falando por vídeo, estamos eu e você aqui. Congela a presença. O outro tema que é muito importante, a questão da inteligência lúdica. O que é inteligência? Esse termo é novo para você, é novo para mim também, hein? É palhaço que inventa coisas, tá percebendo, né? O que é inteligência lúdica? A inteligência lúdica é a capacidade que a gente tem de acessar a criança que nós fomos, porque os nossos aprendizados mais importantes no começo da nossa vida, vem da ludicidade, da gente aprender a cair, levantar, se ralar, a entender perigo, a entender conexão, a entender presença em movimento. Tudo isso vem da ludicidade. E um belo dia alguém fala, acabou a brincadeira, agora é sério. Começam os traumas aí. Porque brincar flui, brincar faz fluir, enquanto que o medo, o trauma, eles te paralisam. O corpo humano é 75% líquido, o cérebro 80% líquido, e a gente não acessa isso. E segundo o Bauman, estamos vivendo a modernidade líquida. Mas dá para brincar no ambiente do trabalho e não ser levado a sério? Dá para brincar no ambiente de trabalho e ser levado a sério. Se você
se a gente pensar, nenhum de nós vai chegar e falar, bom, vamos brincar de esconde-esconde. Não, mas novas brincadeiras. Por exemplo, uma brincadeira que é maravilhosa para estimular o cérebro e nos trazer para o presente são brincadeiras como essa aqui, ó, quer ver? Quando o seu dedão levanta, seu dedão direito levanta, o seu mindinho esquerdo sai para fora, tá? Então você vai fazer isso e aí você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Mas aí é motricidade, não é brincadeira? Mas é justamente essa motricidade. Tenta aí ver se você consegue. Exatamente, ó, tá vendo? Nessa bobagenzinha aqui, a gente está fazendo novos... Nessa bobagenzinha aqui, nós estamos fazendo novos caminhos neurais. E quando a gente está no trauma, a gente se desconecta. À medida que a gente começa a se reconectar pela ludicidade, por algo que nos chama a atenção e a gente começa a interagir, a gente começa a voltar para o presente. E você já ouviu falar de pedagogia de emergência? Não. Nasce na antroposofia. Opa, Rudolf Steiner. Exatamente, são brincantes profissionais que são treinados para trabalhar com populações que passaram por traumas coletivos, como desastre ecológico, como Brumadinho, como Mariana, como terremotos que a gente teve no México e na Itália, quando eles passaram por algum tipo de trauma coletivo que deixou todo mundo sem família, sem casa, perdas irreparáveis. Então, essas pessoas elas vão para um lugar de trauma. E no lugar de trauma, acaba a conexão com o presente. Então, por exemplo, por isso que muitas pessoas entram em choque. Esses brincantes vão para lá e trabalhando com 100, Chama-se 150, brincantes? São... pedagogos de emergência, mas que justamente a base da formação deles é justamente as brincadeiras, porque a antroposofia trabalha muito os ritmos da vida, os ritmos do corpo. A questão do biométrico, né? Exatamente. E o trauma, ele nos paralisa. Quando a gente está paralisado, nada está fluindo. A melhor maneira de voltar a fluir é acessando aquilo que foi a base da nossa relação com a vida e da nossa relação com o mundo, porque a gente engatinhava até aprender a andar. E cada vez que a gente caía sentado nesse processo, a gente punha a mão no chão, a gente punha na boca, a gente investigava. Isso é o que foi ensinando a gente a entender, discernir, levantar e andar com as duas pernas. E quando a gente isola isso e deixa isso lá para trás, a gente vira uma página que não terminou de ser lida. Sim. Então, por isso que hoje a ciência e outras pesquisas todas eram para crianças, né, sobre a importância do lúdico e tudo mais. Hoje a ciência está mostrando que para um mundo de lifelong learning, o nosso melhor amigo é o lifelong playing. E essas pesquisas foram feitas por um neurocientista chamado Jaak Panksepp, que ele trabalhou com ratos idosos. E os médicos que trabalhavam na equipe dele, né, os jovens estudantes, eles tinham que fazer cosquinha nesses ratos. E aí, então, ele virou a chacota da comunidade científica, porque, o cara que faz cosquinha em rato. Só que quando colocava todos os ratos juntos, eles começavam a brincar. E aí, quando o Dr. Panksepp viu o que acontecia no cérebro dos ratos, a parte relativa ao aprendizado, ela não acendia, ela pegava fogo. Expandia. Exatamente. Então, o que ele viu é que a ludicidade é perfeita para você continuar aprendendo. Num tempo de lifelong learning, o lifelong playing, estimular o lúdico na nossa vida, e desde palavras cruzadas, desde exercícios para conexão neural, desde exercícios físicos, tudo isso faz a gente viver no presente, faz a gente retardar o envelhecimento. Que boa dica. E outra coisa, saborear mais esta certeza do aqui e agora. Que é o que nós temos. Exatamente. Você sabe que eu me referi a biométrico, mas na verdade eu quis falar de biográfico. Sim. No biográfico da antroposofia, é interessante. Foi ali que eu peguei que no processo de contratação
de pessoas, eu não vou mais no currículo. Você tem uma equipe lá que faz, né? Eu entro no biográfico mesmo. E o biográfico, para mim, é assim: eu venho lá com um sobrenome italiano, eu falo, pô, mas só faltava ser da Moca. Não, eu sou do Bom Retiro, e começamos a conversar e vou entrando no histórico da pessoa, porque o mais difícil que a gente tem nas empresas hoje é a gente aculturar no sentido, será que está alinhado aquilo que a empresa pensa com aquilo que o nosso colaborador pensa, o jeito da gente trabalhar com o jeito que ele quer trabalhar. E é muito difícil você fazer isso entrevistando via onde você se formou, que projeto que você fez. Você precisa saber um pouquinho do dia a dia das pessoas, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui, que é a seguinte: presença e inteligência lúdica é treino de palhaço? Foi condicionado, ou condicionado não, vamos dizer assim, ficou restrito a nós artistas palhaços, né? Porque você vê, qual é o verbo do ator, qual é o verbo do palhaço? Play, né? Então, ficou restrito um pouco assim a nós, as crianças, aos esportistas, mas hoje a gente está vendo o ganho que a gente tem em trazer essa ludicidade, essa jogabilidade para um mundo que está cada vez mais sendo influenciado, impactado pelos jogos, né? Mas que tipo de jogos? E isso é muito importante. O jogo infinito. E aí, porque os jogos que a gente está acostumado... O que é jogo infinito? O jogo infinito é aquele que você joga para o jogo continuar acontecendo. Se parece muito esotérico... Parece. Exatamente. Mas faz sentido. Porque esse conceito vem de um professor da NYU, já falecido, que escreveu esse livro, Jogos Finitos e Infinitos. Ele fala, jogos finitos formam jogadores finitos. Porque são jogos onde você entra para ganhar, você vai ganhar, perder ou empatar. Então, você se torna um jogador finito. O jogo infinito você joga para o jogo continuar acontecendo, e quanto mais gente entrar nesse jogo, mais ele vai ser mudado, levado para o próximo ponto. Então, você se torna um jogador infinito, porque você vai sempre se Tem a ver com lifelong learning. Exatamente, com novas situações. Tem a ver com o que a gente vive hoje, onde tudo está mudando cada vez mais rápido, e tem a ver com lifelong learning. Exatamente, porque não é pedido da gente hoje adaptabilidade, criatividade, e tudo isso você não vai fazer se você for uma pessoa que está traumatizada, se você for uma pessoa que está com medo, se você for uma pessoa que está questionando se o que você está fazendo está direito, está certo, vai ser aceito. Então, você tem que deixar tudo isso de lado, usando respiração, e ir para o jogo, porque o jogo tem um movimento que não dá tempo de você pensar. Mas nas empresas, eu já te vi fazendo essas palestras de sensibilização. Você tem programas para implantar o que você está dizendo ou não? Sim. Inclusive, mas isso não é no âmbito dos Doutores da Alegria. Não é no âmbito dos doutores. Tudo aconteceu por causa dos doutores. Claro. Por quê? Quando você trabalha 6 horas por dia como um palhaço, depois você tira a maquiagem e vai para a rua, e a cabeça ainda está palhaçando. Exatamente, Júlio. Então, eu me lembro que eu voltava a pé para casa. Então, esse voltar a pé, cada dia era um caminho. E a ludicidade já estava presente aí. E o que aconteceu? O Instituto do Futuro, lá de Palo Alto, um dia bateu na nossa porta, falou, a gente quer conhecer o trabalho de vocês. Conheceram, me convidaram para ir para Palo Alto para fazer uma apresentação sobre o Doutores, e aí eles falaram, a gente quer te dar um fellowship para você fazer apontamentos para o futuro do trabalho com base do trabalho do Doutores. Que bacana. E foi assim que essa história da inteligência lúdica nasceu. E aí eu perguntei para eles, né, mas por que esse interesse no nosso trabalho? Eles falaram, porque o futuro está no verbo play. Porque play vai ser a maneira dominante da gente. Play vai ser para o futuro. É que play tem muitos significados, né? Tem, exatamente. Né? Porque é interpretar é jogo. É o play do ator, é o interpretar, é o play da brincadeira, mas é o play do tocar. Do tocar um instrumento, jogar o jogo. Ou seja, play é um verbo de movimento e continuidade. Sim. Que é o que a gente quer para o nosso cérebro, que é o que a gente quer para a nossa inteligência. E esse mundo de hoje, onde as coisas estão indo cada vez mais rápido, de maneira irreversível, vai ser muito importante a gente desenvolver uma mente lúdica para ver contrapontos. Por exemplo, se eu estou num ritmo onde eu estou indo, fluindo, para eu ter um diálogo,
eu preciso então agora de um momento de parada, então eu medito, então eu leio, ou eu tenho uma conversa profunda, ou uma refeição saborosa. Então eu vou aprendendo a entender os ritmos e vou aprendendo como me comportar em cada um deles. Hoje, eu uso uma expressão que é analfabeto relacional. E a base de qualquer relação saudável começa na relação eu comigo. Talvez a mais difícil, muitas vezes. Exatamente. Quem sou eu, né? Exatamente. O que eu estou fazendo aqui? E o labirinto que a gente percorre no autoconhecimento, né? Para a gente se autoconhecer e tudo mais. Então é por isso que a ludicidade é algo tão profundo e que não é à toa que foi deixado assim, relegado às crianças, porque quando você fala acabou a brincadeira, agora é sério, a primeira reação é medo. E o medo é ótimo para quem gosta de controlar. Porque se eu tenho você com medo, eu te controlo melhor. É verdade. O Rudolf Giuliani, uma vez eu trouxe aqui para Expo Management, e foi a primeira vez que ele citou essa frase, né? Que depois foi para o livro dele, que ele dizia que o medo não é a ausência de coragem. O medo é como você... A coragem é como você enfrenta o medo, né? Exato. E graças a Deus existe o medo. Graças a Deus. Sim. Mas aquele medo paralisante, principalmente no mundo dos negócios, é terrivelmente negativo. Wellington, não quero terminar essa entrevista, vê como passa rápido, mas não quero terminar antes de uma palhinha sobre como está hoje essa organização que você ajudou a fundar aqui no Brasil. Como é que estão os doutores da Alegria? Porque cresceu muito, certo? Sim, cresceu bastante, indiretamente através dos programas semelhantes. Então, uma maneira criativa de trabalhar com quem estava copiando o nosso trabalho foi chamar todo mundo para perto, ensinar a base da relação com o hospital, da relação com a criança e formar uma rede de cooperação. O futuro do trabalho é cooperação. Né? Então, a gente já estava fazendo esse futuro lá. E hoje são mais de 1.500 programas semelhantes. 1.500 programas? Mais de 1.500 programas semelhantes então, pelo Brasil. Então, quantos palhaços tem nisso? O Doutores, a gente está em São Paulo, Rio e Recife apenas, com o nosso elenco de palhaços. Mas esses grupos semelhantes hoje somam 1.500 nessa grande rede de cooperação. E o que aconteceu que a gente não imaginava? Alunos de medicina, enfermagem, começaram a contratar palhaços profissionais para trabalhar com eles e ensiná-los técnicas de palhaço para que eles aprendessem, com base no Doutores, a se relacionar melhor com os pacientes pela ludicidade. Olha que coisa. Então, hoje, e isso é um movimento, chama Medicina, Saúde, Cultura e Arte, que é dos alunos da área da saúde. Então, você vê um trabalho isso está nos cursos de medicina? Isso hoje está nos cursos de medicina, não está oficializado, mas completamente apoiado pelos professores. Mas deveria estar oficializado, né? Deveria, mas você sabe, né? As coisas levam um tempo, né? A educação, ela demanda tempo até as pessoas acharem que isso tem uma importância que deve ir para um currículo e tudo mais. E vai precisar, porque a ludicidade vai ser a base do nosso relacionamento com o outro, com a gente e com a vida. Porque é a forma de você trabalhar também a rapidez de tudo. E ainda por cima está presente. Por isso o jogo infinito. Então, assim, a ludicidade é um caminho sem volta. Eu acho que no mundo da chamada disrupção, no mundo onde a inovação é elemento fundamental dos nossos negócios, né? Claro que vamos primeiro trabalhar bem, atender bem, entregar o que prometemos, mas o segundo passo é toda empresa precisa inovar. Então você tem os projetos de inovação aberta, né? As empresas criando aí os evangelizadores digitais para ajudar com a parte de tecnologia a inovar, mas a inovação sem criatividade, né? A inovação sem você, a ludicidade que te leva talvez a criar modelos fora da caixinha. Exatamente. Vai ser mais difícil. Exatamente. A questão do lúdico é fomentar a criatividade, a capacidade de reagir rapidamente, porque a sua mente está num modo lúdico e principalmente você enxergar possibilidades, porque muitas vezes as coisas já vêm prontas pra gente de uma forma que é assim e acabou. E, na verdade, a coisa que move uma criança é a curiosidade, é a pesquisa, é a tentativa e erro. E nós estamos indo para um lugar que a gente nunca foi antes. Se a gente não tiver esse cuidado conosco, a gente vai acabar
com a nossa saúde mental. Então, essa é a importância da ludicidade para a gente se jogar em pesquisa, para a gente se jogar em tentativa e erro, e desta forma gerar conhecimento. Eu disse que a gente tinha muito que aprender com os palhaços, hein? Eu falei, esse palhaço aqui em especial. Ludicidade, quer dizer, inteligência lúdica, presença, a questão da empatia, né? Olha quanta coisa importante para a sua carreira e para o seu negócio. Você viu como passou rapidinho? 30 minutinhos assim. Wellington, super obrigado. Você muito volta. Obrigado. Tá bom. Volta. Estamos aqui período de Natal, Ano Novo, um super Natal para você. Para você também. E que 2022 a gente tem um ano com mais palhaçadas. Sim, bem lúdico. Bem lúdico. Vamos pensar playground, tá certo? Vamos começar a jogar aqui. Exatamente. E voltamos no próximo sábado com mais Negócio e Empreendedorismo aqui na TV Jovem Pan. Até lá. Negócios e empreendedorismo. Pan. Realização Jovem Pan News.